Antes de nós começarmos a aula de hoje, eu peço a vocês que separem um pedaço de papel e um lápis ou uma caneta para fazer algumas anotações que nós precisaremos no final da aula. Eu vou dar alguns segundos para que vocês possam providenciar o que foi pedido. Obrigada. Esse é o módulo 2, aula 9, e nesse módulo nós estaremos falando sobre os dragões da montanha, sobre a influência da forma sobre as construções de uma forma geral, a associação às estrelas, aos 5 elementos e a influência disso sobre as pessoas e sobre as construções. As montanhas recebem uma atenção especial no Feng Shui porque elas são as maiores transportadoras da energia do que terrestre. Lugares auspiciosos e cheios de energia aqui são normalmente chamados de tocas do dragão. Para os antigos chineses, a própria imagem de um dragão evoca a conotação de boa sorte, poder, autoridade e riqueza, tanto quanto de proteção. Visto que existem tantas montanhas diferentes, há também diversos tipos de dragão, e a qualidade de cada um desses dragões pode variar muito de uma montanha para outra. De fato, algumas montanhas podem até mesmo carregar qi nocivo, que pode fazer muito mal para as pessoas que vivem à sua sombra. O Feng Shui se preocupa muito com a forma e a qualidade das montanhas, porque muito da boa sorte de uma pessoa, a sorte da terra, claro, é determinada pelo tipo e pela força da energia incorporada pelo local onde foi construída sua moradia. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar disso, mas na visão chinesa nós temos a sorte se divide em 3 partes. A sorte do céu, que está associada à influência cósmica que você recebe no momento de seu nascimento. A sorte da terra, que depende da influência do local onde você nasceu e dos locais onde você mora, que inclui por isso um bom ou mau Feng Shui. E a sorte do homem, que depende do esforço e das suas escolhas. As veias da montanha, como são chamadas as veias dos dragões, elas podem ser onduladas, podem ser cheias de picos e vales, ou coberta por árvores, por grama. Eu tenho diversos tipos de dragão e as veias podem correr nos mais diferentes solos. Preferivelmente, um dragão deve ter acesso fácil a fontes de água. O poder de um dragão depende de se ele pode ou não ter acesso à água. Montanhas planas, secas e sem vegetação não são consideradas dragões vigorosos. Pelo contrário, são considerados dragões doentes. Há muitas maneiras de uma montanha possuir ou não forte energia aqui. E nós vamos estar estudando cada uma delas nessa aula. Os antigos chineses nos dizem que, se o topo de uma montanha é coberto por neblina, essa montanha deve ter abundância de energia aqui. Essa neblina costuma ser chamada de sopro do dragão ou respiração do dragão. Mas eles também dizem que se uma montanha tem um crescimento abundante de árvores e grama, essa montanha deve ter abundância de energia aqui. Da mesma forma, a água límpida fluindo nela para umedecer o solo e nutrir as formas de vida também é uma forma de possuir abundância de qi. Por essa razão, é uma sorte ter esse tipo de montanha na nossa vizinhança, morar à sua sombra.
Mas só isso não é suficiente para garantir que a influência dessa montanha sobre a construção e sobre as pessoas seja favorável. O fato de eu possuir uma boa montanha não quer dizer necessariamente que ela influencia de forma positiva a minha casa e a minha vida. Como a qualidade do que dessa montanha depende da qualidade da água, não se pode analisar a montanha sem analisar também a água. E o fato de possuir uma boa montanha e uma água favorável a ela não quer dizer necessariamente que essa influência para minha casa e para minha vida também seja favorável. Depende ainda de outros aspectos que nós vamos analisar. Por enquanto, nós estamos analisando a qualidade ou não da montanha. E depois nós vamos fazer a associação entre essa qualidade favorável ou não e a casa que ela afeta, as construções que ela afeta. As maiores cadeias de montanha na China são classificadas de acordo com os rios que separam essas cadeias de montanhas, com os rios que há entre elas. O rio Yalu fica na fronteira entre a China e a Coreia do Norte. O rio Amarelo fica no norte da China. E o rio Yangtze, o rio Azul, na China central. E o rio das Pérolas no sul da China. São eles que separam os 3 dragões da montanha. O dragão do norte, que corre entre o rio Yalu e o rio Amarelo. O dragão central, que se estende entre o rio Amarelo e o rio Yangtze, o rio Azul. E o dragão do sul, que se estende entre o rio Yangtze, o rio Azul, e o rio das Pérolas. Todos os 3 maiores dragões de montanha na China têm sua origem comum nas montanhas Kunlun, ou seja, as montanhas Kunlun são as montanhas ancestrais geradoras de todas as outras cadeias de montanha. Aqui você tem uma imagem das montanhas Kunlun. E aqui uma vista aérea das montanhas Kunlun. Uma foto que foi tirada do espaço. Eu mostro essa foto para que vocês possam ter uma ideia da grandiosidade dessa cordilheira. São 623 quilômetros quadrados. Sua altura chega a 6.987 metros. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade disso, o Pico da Neblina, o pico mais alto do país, tem 2.993 metros. Menos da metade da altura das montanhas Kunluns, do pico mais alto nas montanhas Kunluns. De acordo com a visão chinesa, as Kunluns são os pilares do universo, a partir dos quais todas as maiores montanhas do mundo se desenvolvem e se estendem. As Kunluns são consideradas como as montanhas-mãe ou as montanhas ancestrais de todas as cadeias de montanha. Essa é uma outra vista aérea das montanhas Kunlun. E aqui uma vista de uma parte das Kunluns que se mantém congelada. Todos esses 3 dragões maiores que nós falamos que são formados a partir da Cordilheira Kunlun, eles alcançam o oceano na costa leste da China. Assim, o dragão do norte se estende para o Mar Bohai. O dragão central corre para o Mar do Leste da China, enquanto o dragão do sul para o Mar do Sul da China. Aqui você tem uma imagem do relevo chinês. Você vai ver que essa parte marcada em marrom está a mais de 2.001 metros de altitude.
enquanto a parte marcada em verde se encontra entre 200 e 2.000 metros, e somente realmente a costa se encontra a menos de 200 metros de altitude. O que significa que, já que as Kunlun se encontram no local onde o mínimo de altitude é de 2.001 metros, praticamente toda a cordilheira se encontra no patamar do Pico da Neblina, que tem 2.900 metros. Todas as montanhas na China são classificadas de um modo geral em 3 tipos, que dependem da sua distância até a montanha-mãe, ou seja, até a montanha Kunlun. Então, dependendo da distância entre a montanha que eu estou classificando e as montanhas Kunlun, elas são classificadas de uma forma diferente. A primeira classificação é conhecida como montanhas ancestrais remotas. São as montanhas que ficam próximas às montanhas Kunlun. O segundo tipo é chamado de montanhas ancestrais próximas. São as montanhas localizadas próximas do oceano. Enquanto o terceiro tipo é chamada de montanhas ancestrais antigas, que são aquelas que ficam entre as ancestrais remotas e as ancestrais próximas, em termos de distância entre as montanhas e a montanha Kunlun. Ou seja, se eu parto de Kunlun em direção ao oceano, as montanhas mais próximas a Kunlun são as montanhas ancestrais remotas, depois as montanhas ancestrais antigas e, por último, as montanhas ancestrais próximas, que ficam já próximas ao oceano. Então, aqui você pode ver a cordilheira das montanhas Kunlun, a localização de onde ficam as montanhas ancestrais remotas, as montanhas ancestrais antigas e as montanhas ancestrais próximas. No estudo do Feng Shui, essa classificação de acordo com a distância tem um uso prático. Seu significado é tanto espacial quanto temporal. De acordo com o Feng Shui, quanto mais próxima uma montanha está da sua origem, isso é, das montanhas Kunlun, mais velha é essa montanha. E menos energia Qi ela carrega com ela. Assim como um homem velho, ela não terá tanto Qi quanto tinha quando era jovem. Então, quanto mais próxima das montanhas Kunlun, menor é a quantidade da energia que uma montanha carrega em si. Dizem na China que é por isso que nós dificilmente ouvimos falar de um magnata dos negócios ou de um grande líder político, equivalentes em riqueza e posição social na China, vindo dessas áreas desertas perto das montanhas Kunlun, ou na parte noroeste do país. Simplesmente não há energia aqui suficiente nessa área para apoiar o nascimento de tais dignatários. As Kunlun se estendem em várias direções e em várias distâncias. Como resultado, algumas montanhas passaram a existir numa ordem cronológica medida pela sua distância a partir de sua origem comum. Assim, quanto mais afastada a montanha está das Kunluns, mais nova ela é, com relação à medida do tempo em que ela passou a existir. Assim, mais jovem ela será. Também, quanto mais longe de uma montanha está, quanto mais longe das Kunluns está uma montanha, mais perto ela está do oceano, ou seja, do fim da sua jornada. E por isso, mais energia aqui foi carregada para esse local através dela. Então, quanto mais uma cadeia de montanhas caminhou, maior é a quantidade da energia no final do seu percurso.
Então, de acordo com essa visão, quanto mais uma montanha se afasta da cordilheira Kunlun em direção ao mar, maior é a quantidade de energia aqui que ela carrega consigo. Por exemplo, a maioria dos dignatários e das pessoas ricas na China veio das áreas litorâneas ou de áreas não distantes do oceano. A quantidade de Qi que uma montanha carrega é determinada simultaneamente pela idade dela e pela distância entre ela e as montanhas Kunluns. Nós vamos falar agora sobre os tipos de dragões. Há 4 tipos de dragão da montanha que podem ser definidos pela altura e pela aparência, que são o dragão progressivo, o dragão afortunado, o dragão recuado e o dragão doente. Um dragão progressivo é um grupo de montanhas que fica gradualmente maior e mais alto à medida que a montanha avança para o fundo da paisagem. Então, nesse caso, quando nós olhamos do oceano para a Terra, as montanhas vão ficando cada vez maiores e cada vez mais encorpadas. Visto de um local específico, as colinas ficam cada vez mais altas uma depois das outras, como se elas fossem escadas levando para o céu. Esse é o tipo mais desejável dos 4 tipos de dragão, porque ele contém o tipo mais forte de Qi. O dragão progressivo, então, traz boa sorte, prosperidade, melhora financeira e de posição social por muitas gerações. O segundo tipo de dragão é o dragão afortunado. O dragão afortunado é um grupo de montanhas ao redor de um pedaço de terra, como se ele estivesse cercando um espaço qualquer. Essas montanhas têm altura variada e oferecem uma paisagem ondulante. De acordo com os mestres antigos de Feng Shui, os dragões afortunados trarão boa sorte para as pessoas que morarem na área, ainda que em um grau menor que os dragões progressivos. O próximo tipo de dragão é o dragão recuado. O que é o dragão recuado? É um grupo de colinas com características exatamente opostas à do dragão progressivo. Ou seja, ao invés delas aumentarem para o fundo da paisagem, elas diminuem. Elas diminuem em altura como se recuassem gradativamente para o fundo. Recuar significa se aposentar. Um homem em idade de se aposentar geralmente tem pouca energia aqui. Está próximo do ocaso da vida. E por isso, tal tipo de dragão de localização pode causar a perda gradativa da posição financeira e social dos moradores. E o último tipo de dragão é o mais indesejável de todos, é o dragão doente. Um dragão doente é um grupo de montanhas com formas grotescas. Formas finas, inclinadas, ou em forma de animais não auspiciosos, como serpente, rato, lobo. Montanhas áridas, secas, arenosas. Elas se espalham de forma imprecisa, como homens doentes que ficam vagando de forma perdida, com a alma e a força reduzidas. Como diz o nome, um dragão doente vai trazer doenças, desastres e problemas financeiros. E pode até mesmo causar a descontinuidade da linha familiar para aqueles que moram na área. É o que diz os textos antigos.
Então, a primeira coisa a fazer é estipular a distância que uma montanha tem da sua origem, para poder identificar se ela é jovem ou velha, e dessa forma identificar a quantidade de Qi que ela carrega. O segundo passo é determinar qual é o tipo de montanha, se ele é progressivo, afortunado, recuado ou doente. Depois disso, nós vamos analisar se um dragão está vivo ou morto. Uma maneira mais simples e conveniente de classificar as montanhas é dividi-las em duas categorias amplas: vivos e mortos. Dragões mortos são montanhas achatadas, sombrias, inflexíveis, significando que as montanhas são todas mais ou menos da mesma altura. Áridas, desprovidas de árvores e de grama, verdadeiramente feias na aparência. E tendo um contraste com isso, os dragões vivos são montanhas que são flexíveis e ondulantes na topografia, cheias de subidas e descidas, com vegetação abundante, acesso a fontes de água, agradáveis e belas ao olhar. Como essa paisagem que você vê aqui. Nela o dragão tem acesso à água, paisagem ondulante, grama, vegetação. Outra forma importante de classificação é a análise das veias dessas montanhas. Essa é uma foto feita do espaço das montanhas na China, na província de Quelan, e eu fiquei muito espantada ao deparar com essa foto na internet, porque a imagem, o desenho de como o chinês mostrava as montanhas é exatamente a mesma forma, exatamente da mesma forma como a gente vê quando fotografa as montanhas de cima. Vocês podem verificar o tigre, o dragão, a tartaruga, e os esquemas são exatamente os mesmos. Repare no detalhe da foto, que foi ampliado e destacado apenas uma parte para que você possa entender ao que eu me refiro. Compare a fotografia com os esquemas do sítio, da localização ideal, como esse desenho que está colocado aqui. Eles são exatamente iguais. Nessa foto você pode verificar as veias do dragão. As veias que são contínuas e as veias que são quebradas. Pena que, infelizmente, nós não podemos contar com fotos como essas nas nossas análises. Além dos aspectos básicos de forma e altura, o comprimento das veias das montanhas também é uma variável importante na qualidade das montanhas. Como nós já vimos, como regra, quanto mais longe a veia de uma montanha alcança, mais longa será a boa sorte que ela pode trazer para os moradores. Essa teoria defende que quanto mais longa é a veia de uma montanha, mais tempo é consumido para criá-la, e por essa razão, mais energia aqui está contida nela. Também, quanto mais longa e sem interrupção é a veia da montanha, mais poderosa a energia que ela carrega. Por outro lado, se ela tem muitas interrupções durante o trajeto, antes de chegar a um lugar, a energia aqui acaba sendo prejudicada e reduzida pelos cortes. Na verdade, quanto mais interrupções, menos energia que uma montanha contém.